Quem é Jesus para você? Às vezes nós conhecemos as pessoas, dizemos que as conhecemos, mas há muitas maneiras de dizermos isto. Conheço de vista, conheço de longe, conheço de ouvir falar, já li alguma coisa dele, ou sobre ela. Quem é Jesus para você? Como você o conhece? De longe? De ouvir falar? Lá na igreja fala muito de Jesus, se bem que nas igrejas, nem nas igrejas estão falando muito sobre Jesus. Passa o céu, passa a terra, mas as palavras de Jesus não passarão jamais. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas como nós dissemos na última mensagem, João capítulo 1, João, o apóstolo amado, ele identificou Jesus dizendo que no princípio era o Verbo, no princípio dos princípios, era o Verbo, era o Logos, era a palavra. O Logos para os gregos era o Theon, declinação da palavra Theos, porque Deus no grego é Theos, daí teologia, logia estudo, Theos Deus, estudo sobre Deus. E os gregos imaginavam que havia uma força cósmica. Atrás de tudo que existe havia uma força cósmica. O Logos. E João vem então e diz, esta força que vocês dizem que existe por trás de tudo, tem nome. Ele é desde o princípio. Ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o seu nome é Jesus. Jesus. Nome que lhe foi dado por mandato divino. Emanuel. Ele não será qualquer um. Ele é o Yeshua. Ele é o Christos. Porque, como disse, nós agregamos os dois nomes, Jesus Cristo, como se fosse sobrenome. Não. Cristo é título. Christos. Jesus é o nome. O seu nome será chamado Jesus, porque Jesus significa que Ele é o Salvador da humanidade. Cristo é o título porque Ele é o Messias prometido. Ele é o enviado de Deus. E por esta razão, João, que escreve o livro, ele escreve também as cartas de João, que foram 2. E no capítulo 1, que eu quero que você abra agora,
ele se expressa da seguinte maneira: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Meus amados, Jesus não é um nome, Jesus não é um líder religioso, ele não é um profeta, pelo contrário, a própria palavra diz, ele é muito mais do que um profeta. Deus decidiu se mostrar a nós, se revelar ao ser humano, e ele o fez na pessoa de Jesus. Ele se mostrou a nós, ele se revelou a nós. Por isto, João diz, o que era desde o princípio. Ele estava no princípio com Deus, ele era Deus. O que era desde o princípio, o Verbo que se fez carne, tornou-se gente como a gente, com sentimentos, com pensamentos, com emoções. Não podendo o homem ir a Deus, Deus veio ao homem na pessoa de Jesus. E João diz, nós o vimos. Nós vimos a face de Deus. Nós tocamos nele. As nossas mãos o apalparam. Nós nos relacionamos com ele. Ele não está aqui fisicamente, como estava lá. Mas ele continua querendo se relacionar conosco. Qual foi a última vez que você se relacionou com ele? Qual foi a última vez que ele falou com você? Que você falou com ele? Quando foi que ele te impediu de fazer alguma coisa? Quando foi que você ia fazer algo, deixou de fazê-lo e foi fazer outra coisa por causa dele? Isto é relacionamento. João diz, nós nos relacionamos com ele. Qual a tua experiência com ele? O que é que você fez por causa dele? Eu ia ao clube, pegar um sol, jogar um futebol, mas eu deixei de fazê-lo e fui para a igreja por causa dele. Eu ia ficar em casa, eu ia fazer uma viagem, mas o Espírito Santo me impediu por causa dele. A maioria de vocês já tiveram algum relacionamento, os que não têm, mas a grande massa dos que me ouvem tem
algum tipo de relacionamento, certo? Casados ou não casados, namorados. Você já deixou de fazer alguma coisa por causa da pessoa que você ama? Os homens já deixaram de jogar futebol porque a pessoa amada disse: meu amor, você vai me deixar aqui para ir jogar futebol? Queria ir ao shopping com você, queria te namorar. Ou você é daqueles que faz tudo sem dar importância? Quando amamos alguém, estamos viajando e queremos correr para chegar perto da pessoa que a gente ama. Fazemos até o que não gostamos. Comemos o que não queremos. Agimos de forma que nunca tínhamos agido antes. Se você faz por alguém que você ama, que você quer bem, eu te pergunto, quando foi que você fez isso por Jesus? Quem é Jesus para você? Um espírito? Um símbolo religioso? Não. Ele é uma pessoa divina. E essa pessoa divina quer se relacionar conosco. No dia a dia, caminhar conosco. Você não o vê, mas Ele está ao seu lado. Ele está com você. Aqui, na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, Ele está contigo, se você de fato entregou sua vida a Ele. Deus tomou a forma humana. E quando Jesus foi para o céu, Ele diz: eu vou, mas vou continuar com vocês na pessoa do Espírito Santo. Ele vai falar para vocês tudo a meu respeito. Ele vai continuar caminhando com vocês, porque agora Ele não estará ao lado de vocês, Ele estará dentro de vocês. E em João, no capítulo 17, no grande discurso de Jesus, quando Ele faz uma oração tremenda, no versículo 3, Ele diz: ó Pai, eu quero que eles sejam um. Como nós somos um. Eu contigo, eles comigo, eu neles, eles em mim. E no versículo 3 ele vai dizer: olha, para vocês, a vida eterna é o seguinte: que vocês conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, aquele que Ele enviou. Relacionamento, conhecimento. Ele não está falando de vida eterna como algo apenas para o pós-morte. Ele está dizendo que essa vida eterna começa aqui, quando você tem um encontro com Ele, começa uma caminhada com Ele, se relaciona com Ele, e isto Ele chama de vida eterna. Então, se você quer se relacionar com Deus, Ele tem um nome. Jesus Cristo é o seu nome. Jesus não é menor do que Ele. Ele é o próprio Deus que se fez carne. E João diz: nós, discípulos, o vimos. As nossas mãos o apalparam. Nós ouvimos. Vimos com os nossos olhos. João está fazendo uma referência àquele episódio que ele mesmo registra no capítulo 20. Quando
após Jesus ter estado com os seus discípulos. Vocês se lembram? Faltou Tomé. E os discípulos disseram: olha, o Senhor ressuscitou. Tomé, é verdade, ele ressuscitou Tomé. E Tomé diz: eu não creio, eu não acredito. E disse mais: se eu não tocar nele, se eu não ver as suas feridas, eu não acreditarei. O texto sagrado diz, versículo 24 do capítulo 20 de João: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, eles estão reunidos. E Tomé agora está no meio deles. E o texto continua e diz: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Imagine como eles foram tomados de pânico, porque em reuniões como esta, há muitos Tomés, que até seguem Jesus, mas sempre com uma grande dúvida, uma grande interrogação. E eles estão trancados, porque a igreja não tinha a liberdade que tem hoje, com medo. E de repente as paredes não o contiveram. Ele se manifesta no meio deles. E diz para Tomé: toca aqui, toca aqui. E Tomé com certeza toca no seu lado. E os demais discípulos também o tocam. E é sobre isto que João está falando. Nós vimos, as nossas mãos o tocaram. Nós tocamos em Deus. Nós estivemos com Ele. Deus se manifestou em nosso meio. E Jesus conclui dizendo: porque me viste, crestes, Tomé. E aí se refere a mim, a você, a todos nós. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, se você de fato pode tomar posse disto pela fé. Você não o tocou literalmente, mas você pode tocá-lo pela fé. Tocar em Deus, o Deus que se fez homem, o Deus encarnado. Quero concluir dizendo para você, meu amado, que Jesus, após a ressurreição dele, em Lucas 24, ele foi ao caminho de Emaús por causa de 2 discípulos desertores, que com certeza iam caminhando e dizendo: nós perdemos nosso tempo, aquele que nós achávamos que era o Messias morreu, e morreu de uma forma trágica, e ele não conseguiu vencer nem mesmo aqueles soldados que o estavam matando. Nós fomos enganados, nós perdemos o nosso tempo, e Jesus foi lá atrás deles.
E o capítulo 24 de Lucas narra toda essa história. E agora, 8 dias depois, Jesus volta a uma reunião por causa de um homem. Por causa de Tomé. Jesus se preocupa com cada um de nós. Jesus se preocupa com você, que talvez esteja decepcionado com a igreja, com pastores, e não quer saber disto mais, e por acaso está aqui agora, ou está me ouvindo em algum lugar. Jesus está falando com você pessoalmente, porque Ele te ama, se preocupa com você, e Ele quer você ao lado dEle. O Deus que se fez homem, se preocupa comigo, se preocupa com você. Qual é a tua atitude? Qual a nossa atitude? Quem é Jesus para você? Como você se relaciona com Ele? Se você conhecê-lo na intimidade, se você buscar isto, o seu estilo de vida vai mudar por completo. Como religiosa a gente até vem, a gente chega mais ou menos no final, sai antes de acabar, e a gente não está muito preocupado com nada. Mas a gente, se recebê-lo como Deus que se fez homem, a gente vai tocar suas feridas. É nas feridas que nós o conhecemos. Como assim, pastor? Nas feridas dos que estão jogados na sarjeta, dos que estão abandonados, dos que estão presos, dos que estão doentes, dos que estão vivendo uma vida miserável. Jesus disse que quando estivermos diante dele, ele dirá assim: bem-vindo, bendito de meu Pai, porque eu tive fome, você me deu o que comer, eu tive sede, você me deu o que beber, eu estava sem roupa, você me deu roupa. Quando, Senhor, nós fizemos isto? Você não sabe quando fez, não? Eu estava lá no meio de vocês, como mendigo, como preso, porque, como falarei na próxima mensagem, nós pensamos em Jesus, pensamos em Deus como alguém que está lá. Não, Ele está aqui. Ele está aqui. Quando eu abraço alguém afetuosamente, quando eu estendo a minha mão para abençoar alguém, eu estou fazendo para Jesus. Você está entendendo porque muita gente custa para fazer alguma coisa na igreja e pela igreja? Porque ela acha que está fazendo para uma instituição, ela está fazendo para homens. Você não está fazendo para gente, você não está fazendo para a instituição, você está fazendo para Ele. Ele está em nosso meio, no dia a dia, em cada momento, em cada esquina, você se encontra com Ele. Quando nós fizemos isto? Quando vocês fizeram enquanto estavam vivos. Quando vocês tiraram do que não tinham e deram. Quando vocês estavam precisando de ser abençoados, vocês abençoaram. Vocês fizeram a mim. Este é o Deus que se fez homem, habitou entre nós e nós vimos a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. Que você possa conhecer verdadeiramente o Jesus que a Bíblia nos apresenta. Porque Ele diz que as Escrituras falam dEle, testificam dEle. As Escrituras existem para que nós o conheçamos, para que o sigamos, como Deus que se fez homem, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. João diz isto com clareza. Nós o vimos, as nossas mãos o tocaram, nós o ouvimos, nós experimentamos da sua glória. Louvado seja o nome de Jesus e que Ele nos abençoe. Amém, Jesus.